gente, mais um episódio do Artilô e hoje eu vou mostrar pra vocês como fazer um tapete em formato de peixe. Eu tô fazendo esse tapete pro meu gato. Eu ainda não sei o que ele vai resolver, se a gente vai colocar a comidinha dele em cima do tapete, ou se ele vai dormir. Vai ficar bem legal o tapete, porque é formato de peixe, né? E o tema peixe e gato tem tudo a ver, né? Então vai ficar bem bacana. Você também pode fazer esse tapete não somente pro teu gato, né? Se você não tiver gato, o que você pode fazer? Você pode colocar no seu ateliê para de repente dar uma decorada no seu ateliê, ou também você pode colocar num quarto de uma criança, né? Dar de presente, vender. Gente, vai ficar muito legal. Então, gente, vamos começar? Então, gente, vamos começar. Então, eu vou mostrar pra vocês, eu vou colocar o molde lá no blog, vocês vão poder acessar o molde, eu mesma desenhei. Então, o que a gente vai precisar, né? Pra fazer o tapete. Então, você vai escolher um tecido para base do tapete. Eu escolhi essa cor aqui, eu já recortei, ó, um formato de peixe, né? Como dá para você ver aqui, tem um formatinho de peixe. É um tapete grandinho, não é tão grande, mas ele é um tamanho legal, dá para colocar as tigelinhas aqui do gato. E eu fiz a parte de cima, né? Então esse daqui vai ficar, na verdade, assim, né? Que vai ser a base do tapete, né? Então você vai precisar disso, né? Dessa parte. Você vai precisar da parte de cima do peixe. Então você vai ter que escolher um outro tecido para fazer a parte de cima do peixe. Então a parte de cima do peixe vai ser essa aqui, ó. Então eu escolhi um tecido amarelo, né, para fazer a parte de cima, ó. Usei aquele papel termocolante, ó, aqui em cima, aqui, e a cauda. E também eu fiz já o olhinho dele, então eu passei o papel termocolante aqui no branco, no preto, e para fazer a bolinha branca também do olhinho. Você vai precisar de um feltro, né, que vai ser o recheio do tapete. Então eu recortei um pedaço de feltro maior que o peixe para eu poder costurar, né, ele, né? Então eu vou fazer assim. Então eu vou alfinetar o peixe no feltro. Ó, quanto mais você alfinetar, melhor. E você também vai precisar de tecidos variados. Então é aquela história que eu sempre gosto de usar, todos os retalhinhos que a gente tem no ateliê. Então, gente, eu vou mostrar pra vocês como é que a gente faz as escamas, né? Tem um pedaço de tecido, esse aqui é o direito dele, esse aqui é o avesso. Então o que eu vou fazer? Eu vou pegar esse tecido, eu vou dobrar assim, vou colocar o molde da escama, que é esse aqui. Os moldes eu vou deixar tudo no blog, então não se preocupe, vai estar tudo lá. E aí você vai colocar, né, em cima. Você pode alfinetar. Você vai passar um lápis, ó, em volta. E aí o que você vai fazer? Você vai passando o molde assim, um atrás do outro, tá? Vai pegar uma tesoura, vai recortar exatamente onde o lápis está, ó. Né? Você vai fazer vários desses, várias cores, as cores que você tiver, as cores que você quiser, vai ficar bem legal. E aí você vai abrir aqui, ó, né? Aí o que você vai fazer, gente? Vocês vão pegar e você vai costurar daqui, vai dar toda essa volta aqui até aqui. Essa parte aqui vai ficar aberta, né? Vai ficar aberta. Aí o que você vai fazer? Você vai virar ao contrário. Quando você virar ao contrário, você vai ter a escama já pronta, ó. Você vai costurar um atrás do outro, vai ficar uma bandeirinha de festa junina, sabe? Não precisa costurar e cortar a linha. Faz um atrás do outro. Vai ficar legal. Depois você corta no final e aí você vira ao contrário, que nem eu fiz aqui. Tá bom? Já fui lá na máquina, passei ponto normal, ponto reto aqui mesmo, aqui em volta, pra fazer o aplique, ponto caseado aqui na máquina, aqui também, fiz aqui um quilt assim, livre, rapidinho, apliquei o olhinho. Então pra fazer a boca, eu passei várias vezes o ponto reto aqui. Tesoura, né, que você já foi na máquina, agora você vai recortar o excesso do feltro, porque a gente não vai precisar desse feltro mais aqui, ele só vai agora atrapalhar, vai ficar no meio do caminho. Então, ó, já recortei o peixe, olha que bonitinho que vai ficar, né?
Então vamos começar a colocar as escamas, olhando pra você, né? Pra você ver como é que vai ficar, né? Então a gente começa e já vai alfinetando. Camada, depois que você colocar com o alfinete, vai passar na máquina, vai voltar aqui, colocar a próxima camada, alfineta, passa na máquina e assim por diante, tá? Ó, então, ó, como ficou. Eu costurei bem aqui, ó, tem 1 centímetro aqui de costura e vai pra próxima cor. Assim, e sempre a cabeça do alfinete aqui pra cima, tá? Porque quando você passa a máquina, né, você não vai atrapalhar a cabeça do alfinete aqui embaixo, tá? Então, gente, olha só como ficou, como tá ficando. Tá bem colorido, ó, tá fofinho, né? Não esqueça de tirar os alfinetes, porque isso é muito importante, né? Alguém pode se machucar, a gente não quer que as pessoas se machuquem, nem o seu gato, nem seu cachorro, ninguém pode se machucar, tá bom? A gente tira todos os alfinetes e agora o que a gente vai fazer? A gente vai ter que dar um acabamento aqui, ó. A gente não pode deixar isso aqui assim, feio, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai acertar bem direitinho, né? Eu tenho aqui um viés largo e esse viés, ele tem 3,5 centímetros, tá? De largura. Então, o que eu vou fazer? Eu vou pegar, eu vou dobrar no meio, ele tá assim, né? Então, eu vou dobrar no meio e aí eu vou fazer o acabamento aqui. Então, por isso que a gente tem que deixar bem certinho, né? Pra deixar bonito o acabamento, ó, tá vendo? A gente vai colocar agora o peixe, né? O direito dele com o direito da base. Alfinetar tudo direitinho, acerta bem, né? Pra ver se tá tudo bem, ó. E aí a gente vai costurar em volta dele. Vamos deixar uma abertura pra gente virar ele, né? Lápis e faz a sua marcação. Pra você não esquecer que você não pode costurar essa parte toda aqui. Quando você tem essas partes assim, ó, né? Você vai alfinetar pra tirar do caminho. Pra gente não costurar, né, em cima disso aqui, ó. Tá vendo? E aí depois a gente só tirar o alfinete, não vai ter problema. Então, gente, olha só, já cortei, já, né, passei tudo na máquina, olha só que belezinha, ó. Antes de virar, eu vou tirar todos os alfinetes, aqui tá aberto. Eu vou picotar, porque a gente tem muitas partes redondas assim. Pra quando a gente virar, ficar mais redondinho, ficar melhor, né, a aparência. Algumas das as partes mais redondas assim, sem cortar a costura, ó, tá vendo? Porque na hora que você vira, fica melhor, não fica quadrado, ele acompanha, né? Então isso é importante, ó, todas as esquinas. Bom, gente, agora é a hora do show, né? Então vamos lá. Então a gente vai achar o lugar que a gente não costurou, que foi exatamente aqui, e a gente vai virar ele, ó. Então vamos virar, conseguir virar tudo, vira bem, ó. Enfia o braço aqui no buraco, né, alfineta bem. Agora a gente vai levar na máquina, vai fechar aqui e pronto. E aí a gente vai passar pra ficar mais bonitinho. Então, gente, olha só, já terminei, já passei, dei uma passada nele, fechei. Uma coisa que eu achei que eu não devia ter feito era deixar até aqui, eu podia, abertura, né? Eu podia ter feito daqui em diante, não daqui pra trás. Porque aqui tem essas coisas, aqui é meio chato. Então, você evita de pegar o viés e deixa a abertura mais ou no rostinho dele, ou aqui pela barbatana. E assim, ó, ficou assim, gente, ó, tá vendo? Deu uma passada, não quis passar muito pra não ficar muito amassadão. Agora eu vou lá levar pro gato lá atrás como ficou. E só, ó. Ah, que lindo! Gente, obrigada por assistir mais episódios do Artilô. Se você gostou desse vídeo, dá um like aqui embaixo. Não se esqueça de assinar o canal e também de visitar o blog do Artilô, tá bom? Um grande beijo pra vocês e até a próxima. Né, mamãe? Ai, que lindo!